Bom, vamos dar um passo adiante aí no desenho com perspectiva, para a gente tentar fazer o desenho em perspectiva sem precisar desenhar os pontos de fuga, tá? Então isso vai ser muito útil para vocês em um processo criativo, onde vocês precisam desenhar muito rápido. E vou ensinar uma dica muito legal e muito fácil para vocês fazerem esse tipo de desenho sem precisar dos pontos de fuga, tá? Então percebam esse exemplo que eu coloquei aqui, desse cubo em preto, né? Ele foi construído utilizando esses dois pontos de fuga, obviamente, né? Aqui para o lado da direita, tive linhas aqui que saíram desses pontos, desses vértices, né? Em direção ao ponto de fuga direito, tá? Então tem essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. E qual é a principal característica, né? Todas as linhas elas convergem para aquele ponto, né? Ou seja, a distância aqui ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar lá. E para o outro lado a mesma coisa. As linhas saem desses vértices, né? Em direção ao ponto de fuga esquerdo. Então eu tenho essa linha aqui de baixo, né? Que vem desse vértice aqui de trás. E essa aqui de cima. Então elas têm essa característica, elas vão convergindo, elas vão afunilando, né? Elas vão formando esse cone, tá? Então esse é o principal ponto que a gente tem que observar nessa técnica que eu vou passar para vocês. Uma outra questão é, bom, se as linhas convergem, né? Aqui, por exemplo, eu vou ter uma distância x dessa aresta aqui que está mais perto do observador. Tudo que vai para trás do objeto ou vai em direção ao ponto de fuga, as dimensões elas vão sendo distorcidas, ou seja, a aresta, teoricamente, lá de trás, que seria igual a essa da frente, ela já não vai ter o mesmo tamanho. Ó. Então, se aqui eu tenho um valor x, aqui eu vou ter um valor y, né? Ou x menos alguma coisa. Tá certo? Então, essa é uma característica muito importante que a gente tem que perceber. Outra característica é em relação à inclinação que essa base, por exemplo, ela faz com a linha de terra. Né? Lembra da linha de terra, né? Então a gente vai chamar de ângulo alfa e beta, né? Isso aqui foi só uma nomenclatura para a gente entender. Então, em um lado, né, se o meu objeto ele vai estar mais perto do ponto de fuga esquerdo, esse ângulo ele vai acabar sendo maior. Então esse alfa aqui, né, o alfa nesse caso aqui, desse exemplo aqui, ele é maior que beta, tá? Esse ângulo beta, né, ele vai ser o ângulo formado pela linha que vai lá para o ponto de fuga direito e a linha do horizonte. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, esse alfa vai ser maior que beta. Nesse outro exemplo aqui, ó, aqui eu tenho um alfa e aqui eu tenho um beta, tá? Como ele tá mais perto do ponto de fuga direito, desculpa, então o beta vai ser maior do que alfa, tá? Nesse caso. Ok? Isso vai ser bastante importante para a gente fazer a nossa construção da perspectiva. Tá? E professor, por que desenhar sem ponto de fuga é importante? Então aqui eu tenho uma folha A3. Quando eu desenho com ponto de fuga dentro da folha, né, os meus desenhos ele acabam ficando com essa angulação interna muito pequena, né? Então eu tenho objetos muito pontudos, etc. Então eu tenho que afastar os pontos de fuga para que esse ângulo, né, ele abra e eu tenha menores valores de alfa e beta aqui no caso, tá? E o desenho ele fica mais com uma característica mais real. Então essa técnica de desenhar sem os pontos de fuga que eu vou passar para vocês, ela é muito importante nesse sentido, tá bom? Então, ao invés daquela folha A3 agora, eu tenho uma folha A4. Então aqui eu já tenho um tamanho menor de folha, mas eu quero desenhar um objeto aqui também. E se eu fosse me limitar pelos pontos de fuga dentro da folha, ou o meu objeto ia ficar muito pequeno ou ele ia ficar muito pontudo. Então eu vou trabalhar com o desenho sem ponto de fuga, tá? Ele tem um ponto de fuga teórico, né, mas eu não vou desenhar ele, tá? Então o primeiro ponto aqui, ó, você pode começar por várias formas, né, mas eu vou começar por essa aresta principal, tá?
aresta da frente do cubo. Só para explicar, né, seria essa aresta aqui, tá bem? E vou desenhar aqui uma linha de terra, para facilitar para vocês, tá? Então, lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é imaginar, tá? Qual face que eu quero mostrar mais? Se o meu objeto, se eu quiser mostrar mais essa face da direita aqui do objeto, então o objeto ele vai ter que estar mais para o ponto de fuga esquerdo. Obviamente, esse ângulo aqui vai ser maior e esse ângulo aqui vai ser menor, tá? Vamos fazer essa exemplificação. Então, eu vou deixar o desenho aqui só para a gente ir acompanhando, tá? Então, assim, esse ângulo maior, esse ângulo menor. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma linha como se fosse lá para o ponto de fuga. Eu não vou fazer o mesmo desenho, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Ó, eu vou fazer essa linha lá para o ponto de fuga, tá? E aqui eu vou ter um ângulo que eu vou chamar ali de alfa, tá? O meu ângulo beta, ele vai ser um pouco menor que esse alfa, tá? Então eu vou desenhar uma linha para cá, para o meu ponto de fuga. Tá? E aqui eu vou chamar ali do beta. Bom, depois, o que eu sei, né? Eu tenho a linha que vai lá para o ponto de fuga, e depois essa linha, ela converge lá para o ponto de fuga. Bom, aqui eu não tenho ponto de fuga na minha folha. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha saindo desse ponto, né? E vou fazer uma linha aqui para a esquerda, mas ela não vai ser exatamente paralela, tá? Ela não vai ser exatamente paralela. Eu vou inclinar ela um pouco para parecer que ela vai para um ponto de fuga, tá? Olha lá. Certo? Então o ponto de fuga, ele vai para algum ponto ali, mas eu não sei qual é ainda. Né? Então, olha, eu tenho uma distância aqui que é x, e conforme eu vou indo no objeto, ela vai diminuindo, tá? E essa linha não pode ser paralela, porque senão não vai caracterizar uma perspectiva com dois pontos de fuga, ela vai ser um outro tipo de perspectiva. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado, tá? Então eu vou fazer uma linha que é quase paralela a essa aqui de baixo, mas ela não é, né? Ela vai convergindo, como se fosse para um ponto de fuga. Ó. Ela vai lá para um ponto de fuga que eu não sei onde está. Tá? Então aqui eu tenho uma altura x e essa altura ela vai diminuindo. Tá? E daí eu vou construindo meu objeto, né? Vou definindo o tamanho das arestas e tal. Eu não vou desenhar um cubo aqui agora. Então, por exemplo, eu vou dizer que essa aresta ela é maior do que um cubo, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? E aqui, aí outra característica, né, da perspectiva com dois pontos de fuga é que as verticais, aqui no caso, elas são paralelas, tá? Então essa linha aqui, sim, é paralela a essa aqui de trás, ok? E essa outra aresta que eu vou definir aqui nessa face também, olha lá. Então essa aresta aqui também é paralela a essas duas aqui, tá? Bom, feito isso, eu vou continuar construindo minha perspectiva, né? Tá, então, ó, eu construí essa linha e essa linha aqui no meu desenho, essa linha e essa linha que vão para o ponto de fuga da direita, né? Agora eu vou pegar esse ponto e vou jogar para a esquerda e esse ponto para a direita, desculpa, e esse ponto eu vou jogar para a esquerda, tá? Então, sempre lembrando, essa linha, ela vai ser quase paralela a essa, mas não vai, ela vai convergir, né? Ó, aqui tem essa linha que vai para esse ponto e, deixa eu pegar um outro lápis aqui, e essa linha, se ela fosse paralela, ela seria assim, mas não, eu vou convergir ela um pouquinho para como se ela fosse lá para aquele ponto de fuga da direita. Lá. Ok? E a mesma coisa eu vou fazer para esse lado, né? Aqui eu tenho essa linha que vai para um ponto de fuga. Uma linha paralela seria algo desse tipo, mas eu não quero fazer uma linha paralela, então eu vou convergir um pouco, tá? Lá. Ó, percebam que as linhas elas vão convergindo, mas eu não sei onde está o ponto de fuga.
Bom, eu vou pegar essa mesma inclinação que eu usei aqui para fazer essa linha aqui de baixo, tá? Só que cuidado, eu não vou ter a mesma inclinação, senão a linha ela ficaria paralela, né? Então eu tenho que convergir ela um pouquinho, como se fosse lá para o ponto de fuga, tá? Coincidentemente aqui vai ser quase em cima da outra linha, certo? Nesse ponto, onde eu cruzei aqui as duas linhas de fuga, eu vou fazer uma linha, novamente vertical, paralela a todas as outras aqui, ok? E nesse ponto, aqui de baixo, eu vou jogar uma linha como se fosse lá para o ponto de fuga da direita, mas novamente, né? Eu tenho uma linha aqui na base, ela não vai ser uma linha paralela, ela vai convergir um pouco para aquele ponto de fuga, né? Então tem lá, ó, duas linhas que elas estão convergindo, estão funilando lá para aquele lado. Certo? Então aí eu tenho um desenho de perspectiva com dois pontos de fuga, né, utilizando essa técnica que eu não preciso desenhar os pontos de fuga na folha. Isso acaba me facilitando a minha vida no sentido de que eu não preciso marcar os pontos de fuga na folha, tá? Ok? Sempre que vocês quiserem, né, trabalhar o desenho, vocês podem fazer um tipo de coloração neles, né, para trabalhar aquela questão de tonalidade, né, que a gente já trabalhou aí em outros exercícios. Aqui no caso eu estou deitando o lápis para ele, quando eu risco, né, ele tem uma maior área de pintura, né? Tá? Então eu vou deixar essa face mais escura, assumindo que ela está mais na sombra, né? Nessa face aqui da frente eu vou tentar deixar um segundo tom um pouquinho mais escuro que aquela primeira. E aqui em cima eu vou deixar um tom mais clarinho. Escurecer um pouquinho mais aqui. Isso aqui é lápis aquarelável, tá? Talvez não seja a melhor opção para fazer isso. E se eu quiser trabalhar linhas aqui do objeto, né? Eu vou deixar essa linha aqui de trás um pouco mais escura. E a da base aqui também. Certo? Se eu quisesse trabalhar com um ponto de fuga, pessoal, nessa técnica, também é possível, tá? Então, eu posso pegar aqui um retângulo, né? Para fazer um prisma. Né? Lembra que aqui, perspectiva com dois pontos de fuga sempre começa com um vértice. Com um ponto de fuga, eu sempre começo com uma face, né? Então aqui eu também posso fazer a mesma coisa, ó. Jogo a linha lá como se fosse para um ponto de fuga. A linha aqui de baixo, ela talvez vai ser quase paralela, ó, mas ela vai convergir um pouco. Aqui na face de cima também. Na face de trás aqui também. Na face não, no vértice, né? E depois é só completar aqui, ó. Tá, gente? Isso aqui facilita um monte a vida de vocês quando vocês estiverem trabalhando no processo criativo de design, tá? Isso aqui vai ajudar muito, muito mesmo. Então, eu espero que vocês tenham curtido essa técnica e até a próxima, tá? Um abraço.